Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o ministério de Maria Madalena. Então, a gente vai estar lendo o livro de João, que é onde eu estudei hoje de manhã. É o livro que eu estudei hoje sobre esse assunto do ministério de Maria Madalena. Vamos estar lendo a Bíblia, mas também eu vou estar trazendo conhecimento sobre este assunto, sobre o ministério de Maria Madalena. Quando começou o ministério dela, como foi? Então, tudo isso eu vou contar aqui para vocês neste vídeo. Então, acho que vocês podem estar até estranhando, né, esse título, o Ministério de Maria Madalena, né, sendo que é um ministério que é uma mulher, e ainda mais sobre Maria Madalena, né, sendo que o passado dela é um passado que é pesado, que muitas pessoas nos dias de hoje, né, se ela fosse a Maria Madalena atual, seria muito julgada pela igreja. Mas a gente tem que entender que Deus está levantando não somente ministério para as mulheres, mas também para os homens. E eu tenho isso no meu coração, de que Deus vai estar levantando ministérios diferentes também. Não é somente o ministério de evangelista e de pastor, mas muitos outros. E não somente também o que a gente já sabe dos 5 ministérios, que é o ministério dos apóstolos, o ministério também dos profetas, o ministério do mestre, o ministério dos pastores e o ministério evangelista. Além desses, eu acredito também no ministério de cura, ministério diferentes, sabe? Que, por exemplo, também outro que eu tenho em meu coração é a pintura, pessoas que é, vão pintar, vai ter uma pintura profética ou então uma pintura bíblica que vai levar a mensagem de Cristo por meio das pinturas. Eu acredito nisso, que vai trabalhar com isso ou que vai mesmo ter como ministério, porque ministério não é trabalho. Ministério mesmo, a palavra ministério é muito mais profundo. Quando Deus levanta um ministério para uma pessoa, ela não pode olhar simplesmente como trabalho, porque ministério vai além. E mesmo que você não receba direitinho, sabe, um salário no seu ministério, ou se você não tem lucro no seu ministério, se você já tem um ministério, então, ou se você já faz algo para Deus, então o correto mesmo, a visão correta e a visão que eu tenho é olhar o ministério mesmo para a vida inteira, fazer a vontade de Deus com ou sem ter o retorno financeiro. E é claro que a gente precisa também, né, do sustento, a gente precisa, né, a vida requer isso, mas a pessoa pode muito bem trabalhar e ter o ministério. Então, eu vou estar falando aqui em específico do ministério de Maria Madalena e espero que vocês peguem sua Bíblia também e me acompanhem. Vai estar em João 20 e eu vou estar lendo sobre o ministério dela, como começou o ministério de Maria Madalena. Vamos estar lendo agora na Bíblia. Então, já começa falando em João 20, do versículo 1, dizendo: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, Jesus já tinha morrido e ela foi até o local onde estava Jesus, o corpo de Jesus, e ela não viu o corpo. E aqui está relatando já em João 20, do versículo 1. Então, vou continuar lendo do 11 ao 17. Então, você pode pular, se você está com sua Bíblia, do 1, aí agora eu vou continuar no versículo 11. Então, João 20, 11, vai falar: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abriu-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde
estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o corpo do meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A mesma coisa que os anjos falou para Maria Madalena, Jesus foi e falou para ela a mesma frase: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando, ela pensando, né, que era um hortelão ou jardineiro, já vem em outra Bíblia como Jesus, ela pensava que era um jardineiro. Disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o puseste e eu levarei. Então, Maria ainda não estava reconhecendo que era Jesus que estava falando com ela. Então disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Então é neste momento que quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece que Jesus, que era Jesus falando com ela. Então Jesus continua falando com Maria e fala: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz para eles que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então eu li do João 20, né, do versículo 11 ao 17. Então, vou tomar uma água primeiro para continuar falando sobre isso, que agora vamos descortinar, vamos falar sobre o ministério de Maria. Então, nesse versículo, o 11 em diante, eu já consigo ver o ministério de Maria quando fala que ela viu anjos. Então, quando a gente lê sobre isso, Maria viu anjos, já está falando que ela tinha a visão aberta. Já começou falando que Maria já estava com a visão aberta, então isso tem a ver com o ministério dela. Ou seja, Maria tanto iria ver, né, logo depois com o ministério dela, porque não parou por aí, né? A gente não sabe o que mais Maria viu, não tem mais na Bíblia, mas eu acredito que ela recebeu esse dom de ver anjos e também poderia ver demônios. Outra coisa também que a gente pode ver é que ela viu o próprio Deus, ela viu Jesus e ela ouviu a voz de Deus. Então, a gente já pode perceber isso. Maria Madalena já começou o ministério dela como profeta. A gente já pode ver isso por conta de que ela ouviu a voz de Deus e ela viu com os próprios olhos anjos e Jesus. Então eu acredito também que outras coisas ela pode ter visto de forma espiritual. E também a gente pode olhar que, para mim, ela é um exemplo, sabe? Então a gente pode entender isso, que Deus quer nos levantar para isso, para a gente fazer algo para Ele. Deus tem um ministério para cada um de nós. Deus quer usar a igreja não somente para a igreja, mas para outros locais também, sabe? E comigo, eu tenho muitos sonhos, sabe? O meu ministério. Só que Deus me falou por meio dos sonhos, comigo, né? Deus falou por meio dos sonhos sobre que o meu dom seria palavra de conhecimento. Eu orei primeiro e Deus me revelou por sonho que esse seria meu dom. Agora, pensando aqui no ministério de Maria, eu consigo imaginar assim que é algo que ela não era por sonho, sabe? Se eu for assim comparar o ministério de Maria Madalena com o meu, o dela é assim, acima, sabe? Imagine uma visão aberta, graças a Deus, né, o relato dela,
começou o ministério dela, ela vendo anjos, né? Mas eu acredito que tem ministérios que, por exemplo, uma criança que começa a ver demônios, pode ser a mesma coisa, o ministério dessa criança tem a ver com isso, mas não quer dizer que só vai ver demônio, sabe? Só que eu analiso assim, que a gente tem que estar mais sensível a isso, sabe? Eu ouvi até uma youtuber que a filha dela estava tendo sonhos, e não era sonhos assim, de Deus, era pesadelos, mas eu consegui identificar assim de cara que ela falou sobre isso, que a filha dela estava tendo pesadelos, e com o relato que teve no vídeo, eu analisei assim que parecia que eram demônios, né, pelo que entendi. Então, eu pensei assim, nós, como os cristãos, a gente tem que começar a ter outra visão. Porque se fosse minha filha, eu já iria começar a falar e até preparar um pouco sobre a questão do ministério da minha filha ou do meu filho, sabe? E estar sensível a isso. Porque estamos já num tempo que a igreja já está, graças a Deus, já está mudada. Mas a gente também, como cristãos, também temos que caminhar de forma diferente, com uma visão diferente, que muitas das vezes a gente acaba se policiando com os pensamentos antigos, ou então com algumas pessoas religiosas. E eu não estou falando de gente fora da igreja, eu estou falando de gente da igreja, eu estou falando dos irmãos, estou falando de líderes, então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque o lado ruim na parte de estar entre o nosso meio, de ter os erros, sabe? É a parte que acontece por conta de ter pessoas religiosas, por conta de ter erros, pecados e por aí vai. Pode acontecer disso, de nosso ministério separado. Mas toda vez que a gente estiver com Deus, a gente não vai perder o nosso ministério. O nosso ministério não vai ficar travado. O nosso ministério não vai sofrer dano, sabe? Mesmo com fofoca, religiosidade, por aí vai. E tantas outras coisas, sabe? Mas vamos olhar para o ministério de Maria Madalena. Eu acho interessante porque teve um momento que, quando ela viu os anjos e depois viu Jesus falou para ela, vou aqui de novo, já no último versículo, Jesus falou para ela, eu gosto de ir na Bíblia, assim, vou na palavra, viu, gente? Jesus disse para ela no último versículo, né, que está em João 20:17. Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos. Ou melhor, mas vai para meus irmãos, Jesus falou. E fala para eles que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus já deu o ministério dela já começou. Ela vendo o anjo, ela vendo Jesus, e depois ainda deu continuidade como? Jesus falando para ela, agora você vai, não me detenhas, mas vai, já mandou ela fazer uma atividade, né? Já mandou ela para o serviço, dizendo para ela falar com os discípulos, né? Vai para seus irmãos e fala para eles. E fala isso. Então, imagine. E na história conta que ela já foi com prontidão, né? Ela já foi falando para eles. E aí já começa a questão, como eu falei para vocês, a questão do ministério, as dificuldades, né? A parte religiosa, eu vejo mais a parte religiosa nisso, que Maria foi e falou para eles, falou para os discípulos, olha, vi Jesus, ele me falou isso. E aí depois não acreditaram em Maria. Os discípulos não creram na palavra de Maria Madalena. Então,
para você ver que é algo que eu analiso. As dificuldades que tinha na Bíblia, a gente também passa. A gente também passa por isso. Graças a Deus, eu não tenho isso, assim, por exemplo, na igreja mesmo, eu não tenho, assim, ataque no meu ministério. Pelo menos não falam pra mim. Então, eu vejo que a mesma forma, mas pode acontecer, né? Pode acontecer no futuro, né? O meu ministério ainda é pequeno, eu também não conheço muita gente na igreja, eu não converso com muita gente. Então, mas eu olho assim que a mesma coisa que aconteceu com ela, pode com Maria Madalena, né? Você vê que era com os discípulos, eram os discípulos que caminhavam com Jesus e ela também estava junto, então, por que eles não acreditaram, entendeu? Se os próprios discípulos não acreditam em Maria, imagine a gente junto de pessoas que nem viram Jesus, sabe? Pastores que nem viram, ou então na igreja, os irmãos, sabe? Então pode sim acontecer isso, de não acreditar no nosso ministério. Pode não crer no nosso ministério, entendeu? Então que isso sirva, que essa palavra sirva para a gente entender isso, que a gente tem que, a gente que tem que acreditar primeiro. Somos as primeiras pessoas que tem que acreditar no ministério, que é a gente, sabe? Eu tenho que acreditar muito mais no meu ministério do que qualquer outra pessoa. E eu fico feliz porque, graças a Deus, com esse tempo já fazendo aqui vídeos no YouTube, a frase que eu mais lembro aqui, que eu mais gostei, assim, o comentário que eu mais gostei foi do meu esposo, porque ele disse que enquanto estava fazendo o curso de teologia dele, ele lembrou de mim, que tinha uma matéria falando, né, sobre utilizar os meios sociais para levar a palavra e tudo. E ele disse que enquanto estava estudando, ele estava vendo, ou melhor, ele estava lembrando dos vídeos aqui do YouTube que eu estava fazendo. Então, nisso eu vejo Deus tocando, sabe? Deus presente. Me deu muita paz. E é isso, assim, que eu quero estar mais perto de pessoas assim, sabe? Que traz Deus para minha vida, que, assim, é também usado por Deus. Eu acredito que muitas outras pessoas vai vir aqui no meu YouTube, que vai me seguir, sabe? Eu acredito nisso. Que também vão ser usadas por Deus e vai falar comigo. Não é somente eu falando aqui, sabe? Trazendo a palavra, não somente eu, mas eu acredito nisso, que vai vir outras pessoas também trazendo a palavra, sabe? Sendo usadas por Deus também e me seguindo aqui. É isso que eu acredito. Então, gente, essa é a palavra. Espero que vocês tenham gostado. É algo assim que eu já tinha lido, né? Me preparei hoje, mas que eu vejo que é algo diferente. Vocês podem ver que é algo que eu nunca tinha ouvido, sabe? Mas graças a Deus é isso que eu tenho falado e volto a falar de novo, que Deus vai trazer o novo, sabe? Eu gosto, sabe, sobre qualquer coisa nova, diferente, e eu tô falando de coisas de Deus, sabe? Coisas diferentes de Deus. Que a gente precisa disso, a igreja precisa disso, sabe? E não somente o novo, mas criatividade também. Tem falado muito de criatividade, mas quando eu lembro de criatividade, eu também lembro assim que é algo inesperado, é algo novo, é algo assim que ninguém está fazendo, que Deus vai estar trazendo, vai estar usando pessoas para trazer isso. E isso alegra muito o meu coração. E Deus tem muito mais para nós. E eu quero o novo de Deus. Então espero que vocês também queiram o novo de Deus. E fiquem com Deus. E até a próxima. O vídeo vai ficar por aqui. Então, até a próxima.